Bem-vindo, meu amigo, bem-vinda, minha amiga, a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz, né? É com alegria que recebemos você mais uma vez, você que já frequenta, que já assiste as nossas palestras já virtuais, né? Já há algum tempo, desde esse início de pandemia, que a gente teve que se adaptar. Você que está chegando a primeira vez, assistindo a primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Vamos primeiramente agradecer ao nosso irmão Paulo César pela harmonização, que vai nos acalmando, elevando a nossa alma, nos preparando para receber a, a, os fluidos da prece, da palestra que será dita, né? Então, agradecemos muito ao nosso irmão Paulo César. Como sempre, temos alguns recadinhos iniciais. A nossa casa conta sempre com contribuições, com doações, né, dos frequentadores, dos irmãos que apoiam o trabalho da casa. E nesses tempos de pandemia, muitas famílias, muito mais famílias, passaram a necessitar, né, de um auxílio material. Então, a casa tem permanentemente a campanha de arrecadação, de doações, por meio da campanha Alta de Souza, mas a gente está fazendo um esforço concentrado nesse momento, porque as arrecadações têm diminuído, né, por causa da menor frequência das pessoas à nossa casa, em virtude da pandemia. Então, se você puder doar alimento, material de limpeza, material de higiene, roupa, calçado, material escolar, né, todos esses itens são extremamente úteis a essas famílias em vulnerabilidade social que sempre acorrem à nossa casa solicitando alguma coisa, um pedido de auxílio, um pedido de cesta básica. Então, se você puder contribuir, se você tiver condições de contribuir, né, sua doação será muito bem-vinda. É só deixar na portaria da nossa casa, ela funciona o dia todo, só entregar lá para os rapazes da recepção, que eles dão o encaminhamento correto para esses materiais, né? Então, fica aqui, né, o nosso pedido. E também sempre tem a possibilidade, caso você não consiga, de fazer a doação via Pix, né? Aqui no descritivo do vídeo tem a chave Pix do CEAL, que é uma forma também, né, de fazer, de estar contribuindo com essas famílias que sempre vêm à nossa casa tão necessitadas, principalmente agora nesse tempo em que muitas pessoas perderam emprego, renda. Então, se você puder, a gente agradece muito a sua doação. Então, continuando, como sempre, quem quiser pegar a sua água, sua garrafinha, o seu copinho de água para ser fluidificado durante a nossa prece, durante toda a palestra, fique à vontade, traga, para que essa água seja fluidificada, né? Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre amado, guia e modelo da humanidade, aos nossos mentores, aos dirigentes espirituais do Centro Espírita André Luiz, a todos esses irmãos de luz que nos intuem, que nos protegem, que nos iluminam. Agradecer pela oportunidade da reencarnação, pela vida, pela natureza, todas as bênçãos que recebemos a cada instante de nossas vidas. Agradecer pelo sol, pela chuva, pelos familiares, pelos amigos, inclusive aqueles que em algum momento nos causam dor, nos trazem sofrimentos, porque nós sabemos que estamos numa jornada de evolução e que nós precisamos aprender a tolerar, a amar, a perdoar, a ter paciência. E a melhor forma é sermos provados nessas questões. Que Jesus, que os nossos mentores, que os nossos amigos espirituais nos fortaleçam, nos encorajem, para que possamos passar por nossas provas, por nossas expiações, com fé, com esperança, acreditando que tudo passa e que tudo tem um objetivo grandioso, que é a nossa evolução. Vamos lembrar nesse momento também dos nossos irmãos que estão naquela zona de guerra, na Ucrânia, para que aqueles governantes e que os governantes do mundo possam atuar de forma a que essa guerra termine o quanto antes. Que os mentores espirituais do planeta Terra
dos países, possam intuir esses nossos irmãos governantes, para que eles decidam com base no diálogo, no entendimento, da fraternidade, não por meio da violência, da morte, da destruição. Esse é um momento delicado pelo qual o globo atravessa, e todas as orações, e todas as vibrações, e todos os pensamentos positivos são muito importantes para que esses nossos irmãos, que detêm poder e que detêm o destino de tantas vidas, eles sejam aconselhados, iluminados e intuídos para buscarem o caminho do entendimento e não o caminho da guerra. E assim, Senhor, vibrando por nossos irmãos da Ucrânia, por nossos irmãos da Rússia, nós pedimos paz ao mundo. E com esta prece, pedimos permissão para dar início ao trabalho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, então, agora nós passamos a palavra à nossa irmã Júlia Teodoro, né, palestrante, trabalhadora aqui da casa, do Centro Espírita André Luiz. Ela é da área da infância e juventude, é também facilitadora de cursos. Então, ela vai falar sobre o Cristo Consolador. Acho que é um tema crucial para esse momento em que o planeta atravessa. A gente ouvir a mensagem de Cristo, né? Porque é sempre uma mensagem de consolação, de esperança, de fé. Então, nós passamos agora a palavra. Bem-vinda, Júlia. Né? Deus, que Jesus te ilumine nas suas reflexões que você vai passar para a gente. Seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Então, a gente vai trabalhar o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou contar novamente a historinha do Francisco de Assis. Ele se deslocava, né, lá da cidade onde ele vivia para o interior da Itália para visitar um outro mosteiro, e era tempo de inverno. E eles vão por uma longa estrada, não era deserta, né, e estava à noite, já escuro, a neve caindo, e eles, como faziam votos de pobreza, vestiam apenas a veste do corpo. Passavam muito frio, estavam tiritando do frio. Quando finalmente eles chegam até lá, eles batem a porta, e o frade que vem abrir a porta pergunta quem é. Ele diz, é Francisco de Assis. E ele não acredita e bate a porta. Aliás, ele não abre toda a porta, ele abre só assim, né? Tinha um pedacinho na porta, ele bate e volta para dentro. O companheiro de Assis se joga no chão e começa a chorar, desesperado. E Francisco sai gritando, brincando com a neve, cantando. Aí ele olha para Francisco, Francisco, você está louco? Nós vamos morrer, por que você está gritando assim? Aí ele vira para o irmão e diz, mas meu irmão, nós estamos completamente nas mãos de Deus. Eu orei a minha vida toda por isso. Agora nós estamos entregues a Deus, por isso eu estou tão contente. E aí daí a pouco, então, lá no fundo, vem um outro frade, abre a porta, o reconhece e eles podem então entrar. Então, como eu estava falando, nesse momento que estamos passando pela pandemia, nós precisamos de ter essa fé. Desenvolver essa fé quem ainda não a tem, porque nós não estamos abandonados, estamos nas mãos de Deus e de Jesus. Então, como o capítulo de hoje é o Cristo Consolador, eu queria trazer para nós algumas informações que às vezes nem todo mundo sabe, né? Mas que Jesus, ele não só esteve conosco a partir do momento que ele encarnou aqui no nosso planeta. Muito antes disso, Jesus já cuidava de nós. Então, no livro A Caminho da Luz, que é esse aqui, Emmanuel vai dizer para nós, na introdução, que aproxima-se o momento em que se efetua a aferição de todos os valores terrestres para o surgimento das energias criadoras do mundo novo. As almas mudam de indumentária carnal, no curso incessante dos séculos. Constrói um edifício milenário de evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso.
Então, o que ele está dizendo aqui, até aqui nesse momento? Que nós estamos a todo instante, né, a cada encarnação, nós vamos trocando de indumentária, vamos passando por vários postos na nossa vida. Numa vida a gente foi príncipe, na outra a gente vem como mendigo, na outra a gente vai ser um soldado, numa vida foi um escravo, depois foi um senhor de novo. E isso vai retemperando o nosso espírito e nós vamos pouquinho a pouquinho evoluindo. Aí ele diz, mas só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Por quê? Porque Jesus, quando Deus mostrou o caminho é esse, Jesus seguiu em linha reta. E nós olhamos assim, Deus disse, o caminho é esse. Aí a gente diz, não, mas eu vou por aqui, eu vou por ali. O outro disse, eu vou por lá. E o outro foi para onde? E aí a gente se perdeu. E estamos aqui, né, tendo essa conversa agora, tentando reencontrar esse caminho que nos conduzirá ao Pai, finalmente. Mas Ele nunca se afasta de nós. Então, Ele, Jesus, Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Então ele vai dizer no capítulo seguinte, a Gênese Planetária, ele vai nos falar um pouco da comunidade dos espíritos puros. Então ele diz que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleito pelo Senhor Supremo do Universo. Então existe uma comunidade na qual Jesus senta com eles, se reúnem, conversam e discutem as coisas referentes a todo esse sistema, né, do nosso planeta, do nossa, como é que chama, Zé Luiz? Da nossa galáxia, né? Então existe essa comunidade, que Jesus é um dos Cristos que faz parte dela. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Então, naquele momento, né, que para os cientistas é como um Big Bang, que ocorreu há 4 milhões e 500 milhões de anos atrás, naquele momento, né, para eles ali começava o mundo, mas naquele momento Jesus já era um espírito puro. E naquele momento Deus separa uma porção daquela nebulosa que estava, né, solar, que estava em ebulição para gerar novos mundos, tira uma porção e entrega para que Jesus, com os seus mensageiros, modelassem e formassem o nosso planeta. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor. Então essa comunidade ela se reuniu quando se desprendia da nebulosa terrestre a parte que vinha fazer a terra, e na segunda quando decidiu que Jesus vinha viver entre nós. E aí Emmanuel vai falar um pouquinho mais sobre quem é Jesus, né, aos olhos de Emmanuel. Então ele diz sim, ele, Jesus, né, havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as legiões de trabalhadores divinos. E se ele está se referindo àquelas energias que ficavam aqui na Terra enquanto o planeta estava em formação, né? Ele operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então ele chama de Jesus, como João chamou, o verbo da criação. A ciência do mundo, porque é assim que a ciência do mundo pensa, não viu nas mãos sábias, não viu suas mãos sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Então, para a ciência, tudo que se refere aos fenômenos da natureza, elas falam só é a natureza. As pessoas que são materialistas não acreditam em Deus, então isso é coisa da natureza. É a natureza, mas por trás há toda uma espiritualidade que trabalha, que comanda o que vai acontecendo, né? De acordo com a lei de Deus, que é uma lei imutável. Então, Cristo, ele é inconfundível. Jesus assinara a sua passagem da terra
com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. Então Jesus, esse ser de tão elevada estatura, ele escolhe viver, nascer numa manjedoura. Ele poderia ter escolhido em diversas outras famílias que havia na época que ele veio, que tinham condições de recebê-lo, moralmente condições de recebê-lo. Ele prefere nascer num estábulo para nos dar o exemplo da humildade. E com essa claridade que ilumina, né, então ele vai... Deixa eu ver, eu estou adiantando aqui. Então ele vai até da manjedoura ao Calvário. Acho que eu pulei aqui. Só um minutinho. Então a gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. E cada mundo, né, da nossa galáxia, ele tem o seu supremo chefe, ante a justiça e a sabedoria do Criador. O nosso é Jesus. A desvelada assistência de Jesus acompanhou e acompanha a todo o tempo a evolução das criaturas de todas as latitudes do orbe. Então, as grandes religiões que existem hoje no nosso orbe, elas são originárias, né, da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, os árabes, os israelitas, os celtas, os gregos e romanos. Eles tiveram a sua história alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. Então, no Manava Dharma, encontramos a lição do Cristo na Índia, né? Na China, encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas terras do Tibete, a personalidade do Buda. E no Pentateuco, encontramos Moisés. No Alcorão, vemos Maomé. Então, cada raça recebeu seus instrutores como se fosse ele mesmo, chegando resplandecências de sua glória divina. Então, todas as religiões que vieram antes do cristianismo, elas traziam em si o conhecimento de um Deus único, da imortalidade da alma, e a Índia é o que mais aprofundou nisso daí. Mas por questões de orgulho, de vaidade de seus dirigentes, dos povos que vivenciaram essas religiões, elas começaram a se separar umas das outras e até mesmo a se repudiarem. Então os milênios prepararam os caminhos daquele que vinha com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da sua grande lição, que foi teatro a humilde região da Galileia. E aqui agora eu vou trazer um trecho, então, desse outro livro, que é Psicografia de Paulo Franco, Luz do Mundo, da autoria espiritual de Amélia Rodrigues. Então ela diz, né, ela fala uma forma muito é prosa, mas eu acho muito poética a forma como ela fala. Então ela diz: ontem cantava a verdade e vivia no bucolismo da sua doce Galileia, afável, verde, e a natureza fez-se-lhe outro evangelho, o da beleza e da poesia, que vertiam a paisagem que emoldurava suas palavras e seus seguidores. A multidão representava as enfermidades e mazelas que lhe eram conduzidas pelos magotes humanos e pela dor. E como a dor tem sido a característica da vida humana, Jesus estava sempre cercado pela multidão. Então, aonde ele ia, onde ele passava, as pessoas eram atraídas pelo magnetismo de Jesus. E cada um que recebia uma bênção, um benefício, e essa notícia ia se espalhando de boca em boca. Então, quando a gente vê falar, Jesus fez uma reunião, multiplicou os pães, tinham 5.000 pessoas o seguindo, né? Ele arrebanhava mais gente do que qualquer celebridade hoje, né? Ele passava, e não tinha WhatsApp, né, gente? Era boca a boca. Mas também era uma localidade pequena, então a notícia também corria rápido. Então, chegamos no nosso capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, quando ele está encarnado, só falar um pouquinho de Kardec. Kardec, então, quando foi convidado pelo Cristo, né, para codificar, para reunir todos os ensinamentos que os Espíritos trouxeram, né, coordenados por Jesus, no advento do Espírito de Verdade, como sendo o Consolador prometido,
a doutrina espírita, ele juntou em ordem, né, no Evangelho, nesse aqui, em ordem, ele procurou dar uma ordem lógica à sequência dos capítulos, tanto que a gente vê que logo ele coloca esse é o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, ele vem logo depois de bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque quem está aflito está precisando de consolo. Então ele vai fazendo um encadeamento das ideias, né, dentro do Evangelho, para que a gente possa melhor compreender e aplicar no nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo. Então, quando ele estava conosco, Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, ele registrou a seguinte fala de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então Jesus vem mostrar que ele veio para nos dar alívio, para nos consolar, e que ele é brando e humilde. Foi o exemplo que ele deu em toda a sua vida, de brandura, de mansuetude e de humildade. E aí, para a gente entender por que a gente sofre tanto, eu vou ter um pouquinho no capítulo 5 para explicar, porque ali fala no capítulo 5 das aflições quais são as vicissitudes, né? Kardec vai falar então que as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, ajusta a de ser esta causa. Então, se a gente concorda que Deus é justo, ele é soberanamente justo e bom e misericordioso, tudo o que acontece conosco tem uma causa, tem um motivo. A gente às vezes pode não entender, mas a gente então vai se resignar. E quando a gente se resigna com algo que a gente não entende, não sabe por que é porque o nosso coração ele está dando essa permissão. É isso que diz o Evangelho para nós. A resignação é o consentimento do coração e a obediência é o consentimento da nossa razão. É isso. Então, ele vai colocar as causas, então. Então, ele vai dizer que uma das causas dos nossos sofrimentos, ela está na vida presente. Outras está fora desta vida. Então, um exemplo muito simples. A pessoa quer passar no vestibular, mas aí ela matriculou no cursinho, aí os colegas chamam para o barzinho, ela vai e mata um dia, mata outro, e quando chega o vestibular, a pessoa não passa. A culpa é de quem? É da pessoa que não está estudando. Então, é uma causa que está nessa vida. Outro exemplo, bem simples também. Uma pessoa, numa família, todos são normais, mas vem um com uma doença incurável já desde o berço. Essa causa está nessa vida? Não, porque ele não fez nada. Ela está numa vida passada, porque essa alma pediu para vir fazer expiar o mal que ela fez, veio para que os pais expiassem, ou ela veio para dar uma prova, um testemunho de que ela realmente já aceita com resignação aquilo que Deus fez, né? Aquilo que ela fez, e ela vem então dar um exemplo de resignação. A gente não vê, alguém já viu pelo menos numa história, alguém que nasceu com uma doença. Eu não vou dar um exemplo melhor, que me lembrei agora, do Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça era um jovem muito forte, né, bonitão, e ele brincava, né, que ele era chamado de Tarzan, que era na época, né, era o grande herói que tinha. Hoje é Aquaman, né, por aí. Na época era o Tarzan, e ele era chamado de Tarzan. E um dia ele frequentando a casa espírita lá com os amigos, disseram assim para ele: olha, estão chamando aqui, tem uma mensagem para o Tarzan. Aí todo mundo, Tarzan, não ficou olhando, ele disse: sou eu. Aí chamaram e disseram: ó, você se prepare, porque você vai passar uma grande prova. E pouco tempo depois, então, ele que era todo bonitão, era muito vaidoso, né, inclusive, ele fica totalmente tetraplégico. E ele aceita com resignação aquela prova que vem para ele, e ele vai, a partir dali, divulgar o Evangelho do Cristo, deitado numa maca. Ele chegou aqui nessa casa, não chegou? Ele chegou a vir aqui nesse salão da palestra, deitado numa cama, porque ele não podia se virar. E uma repórter perguntou para ele: qual o seu maior desejo? Qual é o que mais te dá alegria? O que mais você gostaria de fazer? Ele disse: eu gostaria de poder me virar de lado, porque ele não podia, ele só podia ficar assim.
Então imagine, né? E às vezes a gente quer tanta coisa para fazer feliz e uma pessoa só quer se virar de lado para poder se sentir contente. Então ele vai dizer, né, que outras causas dos nossos sofrimentos, eu vou ter que correr porque eu vou ouvir nos desenhos, eu não vou chegar no fim dos slides. Então a imprevidência, orgulho, egoísmo, ambição, falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, não saber limitar seus desejos e ingratidão. Esses itens é Kardec que lista lá no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vocês podem também dar uma lida lá para conseguir aprofundando mais ainda isso que eu estou falando rapidamente aqui. Então ele vai dizer que a causa dos nossos sofrimentos, todas as misérias, as decepções, dores físicas, perdas de seres amados, ela tem então consequência ou por essas deficiências nossas de orgulho, de vaidade, de ambição, de desejos, né, de ingratidões, ou perda de seres amados, mas tudo isso, esses sofrimentos, eles têm uma consolação. E essa consolação está na fé no futuro. Porque se a gente, nessa vida, a gente luta, porque é difícil a gente se mudar. Porque a gente está falando tudo isso por quê? Porque essa mudança, ela depende de cada um de nós, de quanto cada um de nós vai parar e fazer aquele exame de consciência e perguntar, mas hoje naquela briga com fulano, eu acho que eu provoquei um pouco aquela briga. Eu vou me desculpar com ele, ou com ela, ou com eles, ou com elas, né? Então isso é uma autorreflexão que o Evangelho nos convida a fazer para que a gente possa encontrar o Cristo em nós e a gente se reconciliar e encontrar de novo com o nosso irmão. E por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que a vida não é só aqui esse momento. A gente está aqui de passagem. Então quando a gente sair, chegar do outro lado e a gente vê que fez mal a alguém, que deixou de perdoar, que guardou rancor, que guardou raiva, que tentou se vingar, que teve inveja de alguém, a gente vai ficar tão envergonhado, porque no plano espiritual a gente não consegue esconder os nossos sentimentos. Todo mundo vê, todo mundo sabe o que se passa conosco quando a gente está no plano espiritual. Aqui a gente consegue disfarçar, né? Mulher muito boa disso, quando a gente está muito triste, a gente faz aquela maquiagem, produz toda, bota o salto alto, pronto, resolveu o problema, né? Mas lá por dentro está apertadinho o coração. No plano espiritual não tem maquiagem. Todo mundo vê, todo mundo percebe. Então essa confiança na fé no futuro e a confiança na justiça de Deus, ela vai nos ajudar a fazer essas mudanças então internas. E o jugo, Kardec vai continuar dizendo que o seu jugo, né, ele é a observância da lei divina. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. E aí, para falar de caridade, então, eu trouxe lá do capítulo 15, eu peguei lá essa necessidade da caridade segundo Paulo. E Paulo, quando eu vinha no carro, eu ouvia até a música, né, pelo Legião Urbana, mas eu não botei a música aqui, eu vou ler para vocês. Aí, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita consciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé,
a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Então eu trouxe isso aqui porque ele desenvolve mais ainda a pergunta que tem no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: como era a caridade, como Jesus a entendia? Aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, essa leitura aqui que eu fiz do texto de Paulo, aqui dentro está tudo isso. Então, se a gente conseguir ser benevolente para com todos, então a gente, essa bondade, que faz tudo isso que ele falou aqui, não é invejoso, não é temerário, nada disso, a gente está sendo benevolente com todos. Com a gente também tem que ser indulgente com as imperfeições alheias. Então, com as imperfeições dos outros, a gente tem que ser indulgente. Então, se a gente está indo no carro, alguém nos dá uma fechada, ao invés da gente dizer uma má palavra, a gente diz: poxa, aquela pessoa pode estar com algum problema, está atrasado no serviço, está indo ajudar alguém. Faz um pensamento bom para aquela pessoa. Isso é indulgência. Mas se foi a gente que fechou o outro, você deve pensar: meu Deus, para que eu fiz isso? Por que eu não saio de casa mais cedo? Então a gente vai se corrigir. Então a gente tem que se colocar dessa forma para a gente poder ir fazendo aos pouquinhos essa transformação. E a cada dia a gente vai vendo essas falhas que nós trazemos, todos nós trazemos. E todos nós podemos ir trabalhando elas no nosso dia a dia. E a outra é o perdão das ofensas. Então, o perdão é para todo mundo, para a gente também. Poxa, hoje saí muito atrasada. Tá bem, tudo bem, eu não me organizei, mas amanhã eu vou me organizar e vou sair mais cedo. Poxa, fulano pisou no meu pé, estava distraído, não viu, não vou brigar por causa disso não. Então, assim, estou dando exemplos muito corriqueiros, né? Mas a gente pode extrapolar isso para outras situações da nossa vida, do nosso dia a dia, que isso também se aplica. O importante é que a gente faça a autorreflexão para a gente então depurando, elevando mais os nossos sentimentos, porque isso é sentimento. Porque, claro, se alguém pisou no nosso pé, é evidente que a gente vai, primeiro você sentir uma dor, você pode sentir um pouco de raiva, mas até você falar uma coisa, você tem tempo de pensar e não falar algo errado. De falar, a pessoa pedir para você: oh, desculpa, você diz: ah, meu irmão, não foi nada, isso acontece, né? E sai mancando assim mesmo, vai, arruma um gelinho, bota ali e não faz aquilo ir adiante. Né? Então, são essas pequenas atitudes que a gente vai fazendo então no nosso dia a dia. Tá ali me olhando. Meu Deus, eu tenho que correr muito agora. Então, Consolador prometido, finalmente. Então, Jesus disse: se me amardes, observareis meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não contemplou, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Mas o Paracleto, o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Essa é uma tradução do Evangelho de João, capítulo 14, 15, 17 e 26, de Haroldo Dutra Dias. Por que aqui está em Paracleto? Porque ele traduziu direto do grego. A maioria das traduções traz a palavra consolador. Então, o que quer dizer Paracleto? Do grego Paráclitos, alguém chamado ou enviado a prestar auxílio, a consolar, a confortar, defender o réu, interceder por alguém que exorta e dá um estímulo e instruir. Então essa palavra Paráclito, ela é mais abrangente do que só consolador. Porque consola, né, como diz o colega, consola a dor, e isso é bom. Mas o Paracleto, que é o Espírito de verdade, ele faz muito mais. Ele nos conforta, ele defende o réu, ele fala em nosso favor, né? Ele intercede por nós e nos estimula, nos anima e nos instrui, que é isso que o Espírito de verdade veio fazer, veio nos instruir, nos orientar, para que a gente tenha uma fé raciocinada.
E Santo Espírito, que é um outro termo que causa um certo espanto assim para nós espíritas, Emmanuel então vem nos socorrer, dizendo em Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 4, numa nota de rodapé, que Santo Espírito ninguém deverá ignorar que Santo Espírito designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. E Kardec, na introdução do Evangelho, ele coloca no prefácio essa mensagem aqui. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda parte da superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então isso é essa comunidade de espíritos que vieram instruir durante toda a época, durante toda a existência da humanidade. Só que com o advento do Espiritismo, isso ficou mais claro, ficou mais evidente para nós pelas mensagens deixadas, que aí foram registradas, né? Existe tudo documentado, comprovando realmente essa existência. E aí eu vou dar uma corrida aqui, porque meu tempo estourou, eu já não vou conseguir falar isso aqui tudo. Eu vou trazer só esse pedacinho aqui. Então, ele diz assim, o Espiritismo, então, ele vai nos mostrar a causa dos sofrimentos nas existências. Eu estou desse lado aqui, ó. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na sua destinação na Terra, onde o homem expia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então ele nos dá a fé inabalável no futuro e mostra para nós que a perspectiva da felicidade que ele espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem até o termo do caminho. Então o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, saber de onde vem, para onde vai, por que está na terra, e seguindo os princípios da lei de Deus, a lei de consolação, pela fé e pela esperança. Então o Espiritismo, quando ele é bem compreendido, ele vai sendo praticado no nosso dia a dia, ele nos leva a essa condição de mais tranquilidade, mais serenidade, com os grandes desafios e as vicissitudes de nossas vidas, que vão acontecer até a gente chegar num mundo mais calmo de regeneração, que está bem perto. A gente já esteve mais longe, agora a gente está muito perto, nós estamos no auge desse momento de transição. Então agora, isso aqui eu vou precisar pular. Eu quero trazer só isso aqui rapidinho. Não está voltando, né, Luísa? Você acabou? Onde que eu volto? Não, eu vou deixar aqui, porque ele não está voltando e meu tempo acabou. Deixa. Instrução dos Espíritos. Advento do Espírito de verdade. Então agora aqui, nesse último item, eu peguei o item 6 desse capítulo, Cristo Consolador, onde o próprio Cristo fala conosco, tanto que ele fala em primeira pessoa. Ele diz: venho instruir e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então olha que bonito, né? A gente pode chorar, a gente deve chorar, porque a gente tem momentos de tristeza, se a gente perde alguém, né? Se alguém, por exemplo, agora no Covid, quantas famílias perderam? Na minha família também teve perda próxima, né? Quer dizer, é uma sobrinha, filha da minha irmã. Se foi, a gente chorou? É claro que chorou. Mas a gente passa aquele período, primeiro de luto, uma semana, um mês, e a gente vai se acalmando, aceita, ora pela pessoa, sabe que a pessoa está bem, né? E aí a gente continua a nossa jornada, porque tudo isso faz parte. E a gente entende que a pessoa não desapareceu, que é esse consolo que falta àqueles que não creem em nada, se levam então ao desespero. E olha que bonito isso aqui. Então ele diz: vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então veja que bonito. Então quando a gente para, vai fazer aquela meditação, ainda que breve, é o momento que Jesus tem para se achegar junto de nós,
para vir nos orientar, e Ele sempre está ao nosso lado. Em verdade vos digo que os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Então, ele está falando aqui da doutrina espírita. Ele diz na outra passagem, que eu não trouxe aqui, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque sem a instrução, sem o esclarecimento, a gente pode se tornar fanático, igual tem pessoas nas outras religiões. A pessoa, porque segue Maomé, vai matar os cristãos. Não é isso. Nós somos todos irmãos. Como eu falei lá no começo, Jesus veio para o planeta inteiro. Não é à toa que agora está todo o planeta voltado para tentar se unir e resolver as questões da pandemia. Porque começa na China, daí a pouco está no Brasil, aí daí a pouco o gene muda em outro lugar. Então a comunidade de cientistas teve que se unir muito rapidamente para poder chegar à solução, encontrar a vacina, mas o vírus está aí. Está dando, né, mais trabalho ainda, né? Está se multiplicando, está se renovando, porque nós precisamos ser chamados a esse exercício da fraternidade. Então, esse momento que a gente vive é um grande chamado de Jesus. Sejam fraternos, sejam solidários, amem-se uns aos outros, todos os povos, todos somos seres humanos. Então, não tem que distinguir cor, raça, religião, país, né, de nascença. O espírito de fraternidade é o que tem que nos unir nesse momento. E ele termina dizendo: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Olha como é consolador, né? Então, vamos nos preparar. Ele nos chama cativos da vida, porque quando a gente está no corpo, a gente está preso, a gente está limitado, a gente usa apenas 10% da nossa capacidade mental quando a gente está nesse corpo. Quando a gente está no plano espiritual, a gente tem muito mais percepções, né? Então, que a gente possa aproveitar bastante essa jornada dessa encarnação. A gente está vivendo um momento excepcional, né? Poucas pessoas tiveram oportunidade, principalmente as pessoas que já estão acima de 50, né, vamos dizer assim, vivenciaram, né, desde que eu era criança até hoje, o mundo mudou, né, ele mudou completamente, é outro mundo, o que era fantasia, né, vamos dizer assim, quando eu era criança, hoje a realidade já superou em termos de tecnologia, o que era ficção, é esse termo que eu queria dizer. E antes que ela me corte, não vou cortar, eu vou terminar lembrando essa questão da alegria. Jesus começou a carreira dele missionária entre nós numa cerimônia de casamento, onde então ele transforma a água em vinho, foi o seu primeiro milagre. Por quê? Não porque tem gente que diz, Jesus bebia água. Ele transforma a água em vinho, por quê? Porque Pedro até o censura, por uma questão de solidariedade, meu amigo. Era extremamente vergonhoso que o vinho acabasse antes do fim da festa. Então Maria chega para ele e diz, filho, acabou o vinho. Aí ele diz para ela, que queres, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Ela não fala nada, ela chama o servo e diz assim, faça aí tudo o que ele disser. E ele vai e atende a mãe, dando exemplo de humildade, ele que era o Senhor, mas ele obedece à mãe, é humilde ali perante e faz o milagre, e a festa, né, transcorre. Eram 7 dias de festa, os casamentos naquela época, né? E aqui a outra imagem, então Jesus termina o mandato dele numa manhã de sol, no jardim, falando com Maria de Madalena, nos dando uma grande mensagem, que eu não vou nem mais falar, mas a imagem fala por si, e nós fiquemos então com essa reflexão em nossa mente e em nosso coração. Então, muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe. Bom, temos muito a agradecer a nossa irmã Júlia, né, pela linda palestra, pelas belas reflexões, um tema tão belo, tão importante, tão consolador, que Jesus continue sempre nos iluminando, guiando nossos passos, nossos caminhos,
que a gente possa seguir o exemplo dele, né? Porque esse é o melhor caminho para a gente atingir a felicidade e atingir a perfeição. Então, muito obrigado, Júlia, mais uma vez. Agradecer também a todos os participantes, as pessoas que estão aqui, né, que acompanharam a palestra, pela presença, né, que possam divulgar, ou se gostaram, divulguem o vídeo para os conhecidos, né, quanto mais pessoas conhecerem a doutrina, melhor, quanto mais pessoas tiverem contato com essa beleza dessas reflexões que a doutrina nos traz, com essa consolação que a doutrina nos traz, melhor para a humanidade como um todo, né? Reforçando mais uma vez o pedido para quem puder trazer a sua contribuição para a nossa casa, né? Muitas famílias carentes, necessitadas, né, do auxílio material. Então, se você puder trazer um arroz, um macarrão, um feijão, principalmente você participante, frequentador da casa, que já voltou a frequentar a casa presencialmente, né, leve sua contribuição, deixe lá na portaria. Isso faz muita diferença para essas famílias que são atendidas por nossa casa, né? Faz muita diferença na vida delas. Então, quem puder, traga, não esqueça de trazer a sua pequena contribuição, né? O pouco, com muitas pessoas, dá muito. Então, muito obrigado, agradecemos, né, pela presença, pela participação, e vamos encaminhar para a nossa prece de encerramento. Deus, Pai Criador do Universo, Jesus, Mestre amado, Alta de Souza, mentora da nossa casa, André Luiz, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e tantos irmãos de luz que regem os caminhos de nossa casa e de tantas casas espíritas espalhadas pela nossa cidade, pelo nosso país. Pedimos a todos luz, força, coragem, paciência e principalmente amor, para que possamos, Senhor, ser mensageiros das suas leis, leis de bondade, leis de justiça, leis de misericórdia. Que possamos ser sementes que florescem nos locais por onde passamos, em casa, no trabalho, nas ruas, pois toda a paz que nós queremos ver no mundo começa em nós. Que os nossos guias espirituais nos acompanhem sempre nessa jornada rumo ao amor, rumo à perfeição. E que Cristo, nosso modelo e guia, nos cubra com sua luz, com seu amor, guiando os rumos do planeta Terra a um destino melhor, onde as pessoas possam se amar indiscriminadamente, sem preconceitos de raça, de religião, de gênero, qualquer que seja a discriminação, de crença. Este é o caminho que nós temos que trilhar, e esse é o caminho para o qual, Pai, nós pedimos a sua força e a sua luz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.